Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos, também a questão do time de BRO da Kinet, dando a oportunidade de eu trazer um pouquinho aqui sobre a transformação dos dados estratégicos da empresa em ativos. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Silva, da Yara Brasil Fertilizantes, atuo como coordenador de serviços. Dentro dessa gestão eu tenho cadastros e outras atividades, trabalho em processos end-to-end, sabe, né, que o conceito de cadastro é igual pastelaria. Me dá um pastel, frita, entrega, me dá um código, vou lá e cadastro. Está aqui o teu código de material, está aqui o teu código de fornecedor e nada além disso. Mas a gente precisa evoluir nesse processo. A gente trabalhou exatamente isso: eficiência operacional, gerenciar e mitigar riscos, conformidade, acelerar a transformação digital, principalmente no mundo que a gente está hoje, né, com a questão das IAs, dos agentes bots, isso é muito importante, e agilidade do negócio. E isso está muito ligado ao processo de cadastros. Se a gente não tivesse propósito muito na veia, a gente não consegue evoluir e acompanhar tudo que está acontecendo em nosso mercado. A gente tem nossos bens físicos, nós temos o nosso maior bem, que são os colaboradores, e nós também tratamos os nossos dados como um ativo da empresa. Primeiro, os dados métricos como o quê, pessoal? Como um ativo corporativo. Para a gente conseguir ter decisões rápidas, para a gente ter ali a questão de olhar o cadastro de tanto do nosso fornecedor quanto do nosso material e saber que ele está certo, não ter aquela dúvida, será que está certo? Depois, com todo esse processo organizado, a gente começou a trabalhar na questão de propriedade, gerenciar, controlar e acompanhar isso de uma forma muito estruturada para a gente conseguir manter esse dado como um dado estratégico dentro da organização. Só que sem isso, a gente não olhar o nosso end-to-end, desde o início do cadastro desse material e desse fornecedor, até a hora lá do fiscal, a hora que a gente vai fazer todas as nossas reportes, tanto governamentais quanto contábeis, a gente precisa olhar isso. E se a gente não olhar cada pedacinho disso, nós vamos ter um dado como um ativo da empresa corporativa. Por quê? Porque sempre tem algum problema, alguma tributação, alguma informação técnica que a gente não consegue mapear nesse processo. A gente chega na última etapa, que é o quê? A alta qualidade dos nossos dados. Com todo esse caminho organizado, a gente começa o quê? Trazer a alta qualidade, a coerência, né, dos dados, a questão de eles estarem coesos com os sistemas, deles terem as informações adequadas conforme cada processo que a gente precisa. Tá, mas Maurício, como é que a gente consegue isso? A gente começa trabalhando numa questão de governança, porque hoje a gente tem lá só um processo: solicito a criação de um cadastro, faço ele, entrego para o negócio e eu esqueço do resto. Só que a gente não pode mais trabalhar dessa forma. A gente tem que tratar como um ativo. Nossos ativos a gente mantém, organiza, planeja e tudo mais. Mesma coisa também nos cadastros. Então a gente trabalha com o quê? Gerando valor agregado a todo o processo end-to-end dos cadastros, com relação à eficiência, com relação ao baixo custo operacional, a gente trabalhando com uma análise mais aprimorada, o que os nossos cadastros estão trazendo para os nossos processos, uma melhor experiência do nosso cliente interno. Quem aqui que trabalha em compras não tem aquele jargão, mas tem que ver a área de cadastro é muito burocrático e tudo mais. Não, a gente pula essa etapa. Por quê? Porque a gente tem todo esse ecossistema trabalhando para nós. Gerenciamento de riscos. Quais são os materiais hoje que estão impactados, por exemplo, na reforma tributária? Quais são os materiais hoje que têm impacto, por exemplo, com relação a produtos perigosos? Ou agora que saiu essas notícias aí de corrupção e tudo mais, quais são os nossos fornecedores que podem estar envolvidos ou não? Então a gente consegue acompanhar com uma base organizada, com outros sistemas trabalhando para nós, mitigar esse tipo de riscos. E o mais importante de tudo, né? Conformidade. Porque o cadastro, ele faz parte de todo um ecossistema. Então eu tenho os dados de compras, eu tenho os dados fiscais, os dados contábeis, os dados da área de manutenção, da área de produção e afins. Então, como a gente consegue governar cada conformidade em cada uma dessas áreas, mantendo todo esse ecossistema? A gente melhora os dados, controla os acessos. Normalmente qualquer um solicita, qualquer um altera, a gente começa a trabalhar dessa forma estruturada. Quem pode solicitar cada tipo de material, cada tipo de ajuste, quais são as áreas que vão homologar esses processos. Depois disso, a gente começa a otimizar os custos operacionais. Que informação que a gente vai ajustar, que tipo de regra a gente vai colocar para esse tipo de ajuste, quais são as áreas que vão poder fazer algum tipo de informação. Essa informação ajustada, ela gera que impacto em outras áreas. Então a gente começa a trabalhar essas questões operacionais e isso otimiza custos, quando a gente tem esse ecossistema todo mapeado e organizado. Com essas 4 alavancas, a gente começa a trabalhar de que forma, pessoal? Na questão das premissas. Quais são as premissas que utilizam dentro do processo de cadastros, de todo o ecossistema de cadastros? Governança. Depois, como eu organizo isso, a organização de toda essa estrutura. Quais as ferramentas eu vou utilizar para isso? Aqui no final eu vou trazer o que trouxe todo o ecossistema funcionando.
e depois quais são os processos que são impactados. Normalmente a gente olha processos antes de ferramentas, né? Mas a gente saber quais ferramentas vão utilizar para saber o que ela suporta do nosso processo é uma quebra de paradigma, tá? Mas foi o que nos ajudou a chegar ao patamar que nós chegamos hoje. Lá em 2021, quando eu assumi a área, eu comecei a trabalhar esses pontos dentro da organização, né? A alta de gestão da empresa entendeu que os nossos dados traziam impactos operacionais e começaram a verificar isso como o quê? Um ativo da empresa, que foi toda a mudança do mindset dentro da organização. O primeiro ponto que a gente começou a trabalhar foi governar dados. De que forma, pessoal? Qual é o alinhamento? Quais são as funcionalidades? Quais são os recursos? O que a gente trabalha de papéis e responsabilidades e quais são as métricas? Depois, pessoal, o que a gente fez? A gente começou a acompanhar o ciclo de vida desses dados. Quanto tempo um fornecedor pode ficar dentro do nosso sistema quando não tem nenhuma movimentação? É 36, é 24, né? Tem fornecedores específicos, depende da categoria de compras. A gente começou a verificar isso junto com as áreas de negócio. Então a gente começou a ver padrões, então a gente colocou, hoje nós temos uma política de compras, a gente tem diretriz uma política de cadastros, a gente tem uma diretriz de cadastros, a gente tem todas as documentações necessárias, RACE 100% mapeado de todos os campos, de todas as funcionalidades, quem é dono ou não. Então a gente conseguiu trabalhar isso e isso depois vai trazer para nós grandes benefícios com a entrada aí de IAs, agentes, RPAs, porque a gente tem todas as regras claras e definidas, se tiver que ajustar a gente sabe para quem perguntar para corrigir esses dados. Depois a gente começou a trabalhar pessoas, pessoal, e processos, capacitação, quem cria item, quem cria material, quem solicita, quem não pode solicitar, o que pode ser delegado, o que não pode ser delegado, o que pode ser automatizado. Então com essa base a gente começou a organizar isso de uma forma muito mais estruturada. E aqui entra também alguns sistemas. Muito interessante a gente falar um pouquinho no final sobre o BRO que coordena todo esse ecossistema. Hoje nós estamos exatamente nessa etapa, que é onde a gente está construindo agora a questão de gerar valor agregado para o negócio. De todo esse ecossistema funcionando, o que eu gero de valor agregado para o negócio? A gente está trabalhando em uma fase final agora de virada de sistema para a reforma tributária, onde eu tive ajuste zero, tanto no cadastro de fornecedores, quanto de materiais, pelo motivo de trabalhar de forma estándar e ter todos os processos mapeados. Então, ajustes que eu tive que fazer são ajustes de processo, não de sistema. Começa a monitorar o envolvimento que temos na operação, o monitoramento e roadmap de tudo que a gente executa e principalmente gerar valor agregado para os nossos processos. Eu tenho governança de dados muito bem estruturada hoje, pessoas no time trabalhando com isso. Eu tenho política e padrões, como eu comentei para vocês, para todos os processos. Então a gente tem 100% política, diretriz, instruções operacionais, RACs, para todos os processos dentro da área. A gente tem uma gestão de referência, então quais são os fornecedores, materiais referentes para todos os nossos processos. Qualidade do dado mestre. Hoje a gente consegue avaliar a qualidade, de quanto o meu usuário entende a qualidade do meu dado, quanto as áreas reconhecem a qualidade do meu dado. E isso é muito importante, porque as áreas de negócio começam a ver valor nesse processo. Então, quando chega no fechamento de fim de ano, fechamento de mês ou fechamento de alguns contratos, eu não tenho aquele trabalho exaustivo de adequação de toda a minha base de dados para virar qualquer coisa. Eu consigo trabalhar isso de uma forma muito mais estruturada. E hoje eu consegui colocar dentro de um time um responsável de melhoria contínua, um PO, para trabalhar toda a questão de gestão de iniciativas. Porque toda vez que a gente chega na área de negócio, numa área fiscal, numa área tributária, traz insights que a gente começa a trabalhar que geram um valor agregado exatamente para eles. Então essa é a grande sacada de todo esse processo estruturado. A gente deixa de ser uma área reativa, como eu falei lá no início, uma pastelaria, pede um código, frita um pastel e entrega, para trabalhar algo muito mais elaborado. Uma questão de números, para vocês entenderem o tamanho da nossa operação. Aqui nós estamos falando, pessoal, isso aqui são dados de 2024, nós estamos falando de 33 mil tickets ano. Criação de fornecedor, criação de material, alteração de fornecedor, inclusão de e-mail, inclusão de NCM, todo esse processo, tá, pessoal, que fica dentro da nossa operação. Isso, desse 33 mil, 49% a gente chama que é M2, que é o meu time atuando nas execuções, tá, pessoal? Mas isso vocês pensam, mas ele vai preencher todo aquele processo de cadastro? Não, aqui tem um pulo do gato, onde a gente usa as automatizações, a tecnologia em nosso favor. A gente tem essa volumetria, mas 95% quase dessa operação aqui, a gente tem o sistema trabalhando para a gente. Nós temos o restante em N0, que é o quê? Eu tenho que atualizar um e-mail, não tem ninguém operando. Ele abre um ticket, coloca o seu e-mail, o sistema valida e atualiza automaticamente. Então eu tenho uma grande volumetria de atendimentos em N0, onde eu não tenho ninguém atuando, porque eu já tenho a regra clara, eu tenho o processo pronto e o sistema só executa para mim.
E a gente tem lá, dentro da central, um nível de N1, dúvidas, anseios, como é que eu coloco isso, como é que eu coloco aquilo dentro do nosso processo. A gente também tem pessoas atendendo, mas a gente está falando aí de 1.126 tickets ano, ou seja, são 1.126 pessoas, indivíduos que ligaram para nós pedindo alguma dúvida e algum suporte. Normalmente são pessoas novas, processos novos que a gente tem. Então esse é o tamanho da nossa volumetria dentro da operação. Como é que está a fatia do nosso processo? 45% da nossa operação ela é feita pela área delegada. O que eu quero dizer com isso? Tenho que alterar um NCM. Ela não passa pela área de cadastros. Esse processo ele tem uma automatização, onde eu coloco esse NCM, ainda é humanizado, ele valida dentro daquela categoria, se o NCM está válido, ele autoriza e aperta um botão e executa, e esse NCM ele é alterado sem passar pelo processo de cadastros. Tem que alterar um e-mail de fornecedor? Não passa pela nossa área, ele vai lá, coloca os e-mails que tem que fazer, valida se está na regra e o sistema entrega de forma automática. Então a gente tem isso para ajustes contábeis, fiscais, parametrização de MRPs, parametrização de materiais de listas técnicas, então tudo isso ele tem pela área delegada de uma forma automatizada dentro do sistema. Depois a gente tem 28% da criação de itens, né, que é nosso cargo-chefe lá dentro da área, né, criar materiais para o processo de operação, muito MRO aqui, trabalhando nesse processo. Depois eu tenho 19% de alteração de cadastros. Mas por que eu tenho essa volumetria ainda hoje? A Yara ela fez várias fusões, a gente comprou várias empresas e a gente trouxe os dados para dentro. A gente organizou para viabilizar a operação, mas a gente tem ainda uma construção de validar esses dados, de deixar esses dados mais adequados para o processo. Então a gente tem um passivo de dados que estão tratando, mas pela volumetria de processo que a gente tem, 19% é um valor aceitável por enquanto. E depois eu tenho 18% de processo de cadastro de fornecedores. A gente tem muita volumetria de fornecedores, muito desses fornecedores é contratação de frete, então imagina toda hora cadastrando motoristas, caminhoneiros, empresas de logística, então isso gera um volume muito alto dentro da nossa área. Então a gente tem 100% de precisão. Todos os novos cadastros que a gente entrega hoje para o negócio são 100% assertivos, sem erro. A regra do negócio está sendo entregue adequadamente em todas as áreas, em todo o end-to-end. A gente tem uma raça muito bem estruturada e a gente tem processos muito bem organizados que entregam esse dado para a nossa organização. 89% das nossas áreas, nossos cadastros, a gente tem as regras e os padrões e a descrição de taxonomia adequada. A gente ainda tem uma evolução, como eu falei para vocês, a gente tem migrações ainda que a gente não conseguiu trabalhar e esses dados ainda vão chegar a 100%. Nosso desafio é chegar em 90%, a gente falta 1%, e esses outros 10% a gente vai trabalhar conforme a necessidade do negócio. 98% desses cadastros de consistência com relação a sistemas satélites. A gente tem um último sistema que se optou em não conectar com a nossa base de dados, então eu tenho 2% da minha base que eu tenho que trazer manualmente para esse outro satélite e as suas atualizações elas precisam ser feitas de forma manual. Mas todos os ecossistemas da empresa, todos os sistemas se conversam, conectando todos esses materiais, serviços fornecedores. E, gente, outro marco histórico é 100% dos campos obrigatórios estão respondidos, estão preenchidos, conforme a raça. Então, isso aqui é o ganho que a gente traz para a nossa operação. Usando a solução da Akinet, que a gente chama que é um add-on que pluga no SAP, essa é a grande vantagem, a gente trabalha 100% nativo no SAP, com interface por fora também, claro, mas a gente trabalha 100% conectado no SAP. Então, todos esses processos de cadastro são realizados dentro do SAP. E isso funciona porque o time do BRO, eles têm um add-on SAP que conecta. Eu chamo que é um leguinho. Para quem não entende, o sistema é um Lego. Tu vai conectando do jeito que tu achar interessante e tu consegue modular isso dentro da nossa organização. Então, eles têm processo de automação, tem processo de simplificação, a gente tem processo de orientação, de processo e governança. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês só conseguimos dentro da organização quando a gente colocou essa solução dentro da organização. E aqui, gente, não é propaganda, é a realidade de como a gente conseguiu. Quem vive no mundo SAP sabe que todos os add-ons, eles têm conectividade, tem que fazer uma interface e esse aqui é nativo, ele pluga e trabalha. Então, se tu tem um processo standard dentro da tua operação, tem uma variabilidade e uma possibilidade de sair organizando os processos de uma forma muito mais rápida. Eles trabalham com low code, eu acho que isso aqui é muito simples, porque a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais rápida, a gente sabe como é que funciona a SAP, né? Tem toda uma estrutura, quem aqui não levantou a mão junto com a TI e foi fazer uma especificação, era só um negocinho e recebeu aqui um DPP completo, gigante, que dá 500 horas e não sei o quê. Não, isso aqui é muito fácil, muito rápido. E aqui a gente tem as automações, que é onde acelera o nosso processo.
Então a gente tem automação, a gente tem validação, a gente tem restrição, a gente tem tomada de decisão, a gente tem workflow flexível. Era para ir para esse lado, agora tem uma if, agora tem que ir para outro lado. É modular, é fácil, baixo custo de manutenção, construção de formulários inteligentes com as ifs adequadas. Estou falando lá do pré-cadastro, estou falando do cadastro, estou falando das modificações, estou falando do complemento, estou falando de obsolescência. Todo o meu ecossistema ele é acompanhado por essa solução. E todos esses dados plugados nos nossos BIs, gerando informação em tempo real. E agora a gente vai para uma solução cloud para a gente conseguir ter mais formas de entrada dentro do nosso sistema. Então, desde modelos simples de processo de cadastro, modelos mais complexos, customizados, onde tem entradas e saídas, tudo isso funciona conforme cada processo. Porque a gente sabe que cadastrar fornecedor internacional tem um fluxo, cadastrar fornecedor nacional tem outro fluxo, mas se é um fornecedor nacional de transporte, onde é FOB, onde a responsabilidade é do cliente, é outro fluxo. E eu consigo personificar isso conforme a necessidade do negócio e da operação, gerando simplificação, gerando ganho de escala e trazendo um cadastro mais coeso, rápido para a área de negócio. Tem notificações, então qualquer coisa que é feita no processo consigo notificar de uma forma estruturada, organizada, pelos chatbots que a gente tem lá, pela Yarin, que a Yarin é a nossa robozinha que manda mensagem, eu posso mandar por e-mail, eu posso mandar por SMS, então a gente consegue organizar essas coisas dessas formas. E eu tenho uma atualização massiva que só pode rodar na madrugada, que é onde a gente tem baixa a quantidade de pessoas logadas, tu planeja, tu executa, e depois tem outras infinidade de recursos que funciona isso, entendeu? Então isso aqui é legal, porque com todo esse ecossistema funcionando, a gente conseguiu sustentar toda aquela teoria, porque a teoria ela é bonita, né, pessoal? A gente olha aqui, é bonito no slide, as informações, a gente se encanta, mas qual é a solução que sustenta isso? A gente tem que ter uma solução rodando, organizando, suportando todo esse processo, e essa solução foi o que fez a virada da nossa área de negócio, saindo de um simples processo de criação de código para uma área estratégica dentro da organização, onde a gente faz parte de quase todos os processos de decisão, de mudança, de avaliação de risco, avaliação de mercado, porque os dados eles estão adequados com esse processo. A gente quer ir, no que tange a governança de dados, a gente quer um data stewardship expandido, a gente quer trabalhar KPIs mais avançados, a gente quer ir para as áreas de operações e ver o que o cadastro impacta nesses KPIs, a automação e digitalização, a gente quer trabalhar com smart flows, e workflows mais inteligentes, é que a gente quer trazer aqui o digital flow para dentro do nosso processo. A gente tem que ainda colocar IA e chatbot dentro da nossa operação. Imagina lá, coloca um CNPJ e ele já faz toda a varredura, entrega tudo pronto para a gente e a gente consegue ali fazer o cadastro. Nosso cadastro é estratégico, gente. Se é um ativo da empresa, ele tem que estar dentro do processo de estratégia. Então a gente quer também trabalhar com visão ESG. O que a gente vai trazer de visão ESG dentro do processo de cadastros? Esses materiais perigosos, esses materiais reciclados, quais são os componentes que é utilizado para dentro da cadeia, são informações relevantes dentro do processo de cadastro que em algum momento, enquanto eu implementar a visão ESG dentro do processo de compras, ele vai ter que consumir esse dado de algum lugar. E esse lugar é onde? É o dado mestre. Trabalhando dentro da Yara, o nosso dado é importante, a área de cadastros é importante e ela transforma toda a nossa revolução digital e fica muito mais fácil implementar qualquer processo quando a gente tem uma base de dados organizadas. Agradeço a presença de todos, pessoal, e muito obrigado aí pela atenção e por ter assistido a palestra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.